Ao digitar a palavra saúde no site de buscas mais acessado da internet, encontramos cerca de 187 milhões de resultados. Mas como anda a qualidade das informações divulgadas nos sites indicados pelo Dr. Google? Pois é preciso tomar muito cuidado com essa fartura de informações, porque em vez de ajudar, podem acabar trazendo sérios riscos à saúde. E quando se trata de saúde pública, os prejuízos podem ser ainda maiores. Com essa preocupação, a Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, a ENSP, promoveu a avaliação da qualidade das informações divulgadas por 18 sites sobre dengue. A análise contou com a participação de 20 moradores das comunidades de Manguinhos, no Rio de Janeiro, e de 10 médicos da Fundação Oswaldo Cruz. Os resultados dessa avaliação você vai ver agora no Bate-Papo na Saúde. Eu vou conversar com André Pereira Neto, coordenador do Laboratório Internet Saúde e Sociedade da ENSP Fiocruz, e Cícera Henrique da Silva, pesquisadora do ICICT Fiocruz. Obrigado, Cícera, obrigado, André, pela presença de vocês aqui no Bate-Papo na Saúde. Vou começar com você, André. Por que a dengue foi escolhida, foi a doença escolhida, né, para começar esse trabalho de avaliação de informação em saúde nos sites na internet? A dengue é filha da miséria, filha da fome, filha da falta de saneamento básico. Por isso ela foi escolhida, porque ela domina boa parte do nosso país e de países que vivem situações de miséria e exclusão social, como é o nosso caso. E como é que se deu esse trabalho? Quais foram os critérios utilizados? Quem foi que participou desse trabalho de avaliação? Nós fizemos um trabalho baseado numa reflexão internacional que se faz hoje em dia sobre avaliação de qualidade em sites de saúde. E os critérios que nós criamos foram critérios que seguiram um pouco essa literatura internacional e foram também construídos ao longo do próprio processo. Nós criamos 5 critérios. Um critério que a gente chamou de técnico, que avalia a responsabilidade pela informação. Um critério que a gente chamou de abrangência, que se avalia a cobertura da informação. Um terceiro critério que a gente chamou de interatividade, que você avalia a capacidade que o site tem de interagir com o seu público e permitir ambientes interativos. Um quarto critério, que é o critério da legibilidade, que avalia se o site é compreensível por leigos. E um quinto critério, que é o critério da acurácia, que avalia a correção da informação oferecida. E foram 18 sites avaliados, né? Foram 18 sites avaliados, que foram os mais encontrados em lan houses aqui na comunidade de Manguinhos e na Maré. Mas foram sites variados? Quais são os perfis desses sites que vocês avaliaram? Existem pelo menos 3 categorias, vamos chamar assim. Sites vinculados a grandes empresas de comunicação e a grandes comunicadores, como o site da Globo, o site do Drauzio Varela. Sites de iniciativas privadas, particulares, de pequenos grupos de pessoas que produzem informação e postam na internet. Um terceiro grupo, sites que nós podemos chamar aí de colaborativos, né? Como a Wikipedia, e, finalmente, os sites públicos, como o do Ministério da Saúde. Então, você tem essa variedade de sites que foram avaliados. Agora, Cícera, vamos ampliar um pouco esse universo, né? A saúde, ela é uma das palavras mais buscadas no Google. Como é que você avalia a informação em saúde nos sites em geral? Muitos especialistas têm trazido essa questão à tona, que é o excesso de informação, né? O excesso, quer dizer, como diria até um pesquisador colega nosso, o Luiz Castiel, são as precariedades do excesso, né? E o filósofo francês Pierre Lévy, da mesma forma, fala de dilúvio de informações. Então, é uma questão que o profissional de informação tem sofrido ao longo da sua carreira. E no que diz respeito à saúde, a questão se torna ainda muito mais delicada, porque se o cidadão comum, né, ele tem acesso à informação e não tem condições de saber o que está sendo realmente disponibilizado, isso pode, inclusive, não só
prejudicar a relação médico-paciente, que tem de relatos do cidadão que chega. Tem um lado positivo disso, né, do cidadão que chega ao médico já dizendo, achando que sabe o que é favorável para ele, mas que ele diz que se realmente aquilo que ele teve acesso vale a pena. Como é que ele, que decisão, que critérios ele tomou para falar sobre isso? Então, esse é realmente acho que esse, né, André, o grande problema da questão do site de informação em saúde. Saber qual é a credibilidade, como é que nós se consegue dar uma certeza para o cidadão que ele está num site confiável. E aí não estou, digamos assim, falando não só da questão do conteúdo, porque essa parte do conteúdo, como a própria experiência do laboratório do André apresentou, você precisa de um especialista junto, né? Não é nem um profissional de informação, nem um profissional de comunicação que vai ter condições de estar avaliando o conteúdo, né? A literatura internacional indica que, em geral, não são os usuários de verdade que avaliam a qualidade da informação. E aí nós resolvemos convidar moradores aqui de Manguinhos, que representam os usuários de verdade, representam melhor do que nós, que temos nível superior e um nível socioeconômico, né? Escolaridade. Eles sim representam a maioria do povo brasileiro. Então, se esses sites forem compreensíveis para esse público, a chance dele ser compreensível para uma grande maioria dos brasileiros é muito grande. Agora, além disso, convidamos médicos aqui do Centro de Saúde, né? Médicos, às vezes, com uma larga experiência, como a doutora Celina, que tem 20, 30 anos de trabalho na atenção primária, e médicos residentes, jovens, recém-formados, que estão trabalhando na atenção primária aqui no território. Agora, para a elaboração das perguntas, né, é que nós contamos com pesquisadores de dengue, professores, doutores, o professor doutor Rogério Valls, do IPEC, que é coordenador de programas de projetos de pesquisa em doenças febris no IPEC, né? Então ele orienta teses e ele estuda o tema da dengue e ele participou conosco na elaboração das perguntas específicas sobre dengue. Da mesma maneira, a doutora Regina, aqui do Centro de Saúde, também doutora em dengue, para elaborar as perguntas específicas sobre dengue. E eles elaboraram as perguntas e eles também foram avaliadores. Nós pegamos o depoimento da Simone Quintela, que é moradora de Manguinhos. Eu queria que você desse uma olhada. Tem todo um formato social que a gente está colaborando com os moradores menos favorecidos, que não compreendem muito bem, que não tem baixa renda, que não tem acesso à informação. E a nossa percepção foi assim, se preocupar com o que o site vem de informação, porque muitos colocam palavras muito técnicas, as pessoas não entendem. Então a gente se pregou muito nisso e assim, foi de grande valia para nós. E é isso que acontece, é preciso se preocupar além da qualidade da informação técnico-científica, mas também com o acesso, né? Sim, Paulo, é verdade. E eu acho que, digamos assim, o que o André comentou a respeito da participação da comunidade, há que se destacar a relevância dessa questão de trazer o morador da comunidade, quer dizer, para, inclusive, se apropriar dessa questão e, de uma certa forma, fortalecer em si próprio o sentido de cidadania, né, da importância de que pode participar. O depoimento da Simone, né, você está vendo que ela fala da questão da linguagem, que muitas vezes é inacessível. E é inacessível não é só para ela, não. É inacessível até para um pesquisador de outra área, muitas vezes. Claro. Não é? Né? Porque se hoje eu sou doutora numa área, mas eu não sou doutora em entomologia ou outra área que possa entender o que está ali sendo comunicado, né? Às vezes a gente viu sites de dengue que falavam que o sintoma da dengue é cefaleia, né? Em geral, não sei se o nosso telespectador sabe o significado da palavra cefaleia, mas cefaleia é popular dor de cabeça. E no site está cefaleia em vez de estar dor de cabeça, né? Seria mais fácil se tivesse colocado dor de cabeça, mas o nome científico é cefaleia. Então nós perguntamos, entre as perguntas que constavam da nossa ferramenta, se você encontrou alguma palavra difícil. Então, nessa hora do site que tem a palavra cefaleia, seguramente o avaliador da comunidade falou, encontrei sim, então essa palavra eu não sei o significado. Então, cabe ao gestor do site
diante disso, procurar mudar a palavra, colocar uma palavra mais acessível, de uma compreensão mais ampla, né? Agora, a participação da comunidade é importante registrar, né, que ela contou com o apoio da vice-presidência de promoção da saúde da Fiocruz. Então, eu acho que foi pela primeira vez, moradores da comunidade receberam uma bolsa, como se fosse uma bolsa de estudos. Uma bolsa de estudos para eles participarem do projeto, né? Então, eles não receberam uma bolsa ou um auxílio da Fiocruz para jardinagem, ou para coletar dados, ou para alguma coisa, não. Eles eram pagos com uma bolsa para participar de um projeto de pesquisa. Quer dizer, na nossa visão, a participação deles foi decisiva no resultado obtido. E o engajamento, o comprometimento deles foi muito grande. Tá certo, André. Cícera, nós vamos fazer um rápido intervalo e vamos voltar daqui a pouco. André, no próximo bloco eu vou querer que você fale qual foi o resultado dessa avaliação. Não saia daí, eu volto daqui a pouco. O Bate-Papo na Saúde está de volta. Eu estou conversando com Cícera Henrique da Silva e André Pereira Neto sobre a qualidade da informação nos sites de saúde. André, quais foram os resultados, né, dessa avaliação sobre esses sites que divulgam informações sobre a dengue? Cada um dos 5 critérios que nós falamos no primeiro bloco é composto por um número diferente de perguntas. Então nós fizemos um percentual, uma percentualização das perguntas, de maneira que os 5 critérios tiveram o mesmo peso. Então tem sites que foram muito bem num critério, tem sites que foram muito mal, e o mesmo site foi muito mal em outro critério. Mas se vocês reunir os 5 critérios nos 18 sites, nenhum deles alcançou mais do que 70% das respostas esperadas. Podemos dizer que se a nota 7 for a nota tida como necessária, mínima necessária para aprovação, podemos dizer que nenhum deles foi aprovado, né? Mas essa foi a primeira experiência que nós estamos inaugurando essa iniciativa, então eu acho que foi um resultado bastante interessante. André, agora vocês avaliaram, como você já disse, sites comerciais e sites institucionais como o do Ministério da Saúde. Tem diferença na qualidade da informação? O site do Ministério da Saúde, no ponto de vista da acurácia, foi o mais bem posicionado. Mas juntando os 5 critérios, ele não ficou numa posição entre os 3 mais bem posicionados, por exemplo. O que ficou governamental entre os 3 mais bem posicionados, digamos assim, com 60% das respostas esperadas, foi o do governo do estado do Rio de Janeiro. Agora, eu tenho um depoimento também da médica Celina Boga, queria que você desse uma olhada. O que fica um pouco para quem participou, pelo menos para mim, é uma surpresa com alguns sites consultados que estavam na lista para serem avaliados, que foram boas surpresas, e alguns sites que foram, em certa medida, uma decepção, né? E um lamento assim, de não ter sido incluído, pelo menos nessa fase, o site da Prefeitura do Rio de Janeiro, né, da Secretaria Municipal de Saúde, e que é, na verdade, um site importante, teria sido bom avaliá-lo, né, porque ele é, eu diria assim, o primeiro a ser buscado pelos profissionais que estão na atenção básica, né, e vinculados ao município do Rio de Janeiro. O site da Prefeitura não constava entre os 10 sites mais acessados pelas lan houses da comunidade de Manguinhos. Constava o site do Ministério da Saúde, mas não constava o site do governo do Paraná, para você ter uma ideia, mas não constava o site da Prefeitura do Rio de Janeiro. Isso já é um sinal interessante a ser pensado, né? Nós incluímos o do governo do Estado, incluímos do Rio de Janeiro, incluímos o do governo do Estado de Minas e incluímos o da Prefeitura de Recife, na perspectiva de tentar ampliar um pouco os sites, né? Mas realmente, numa segunda fase, que nós vamos iniciar agora esse próximo mês, vamos ter a preocupação de ter uma parceria maior com os sites públicos, eventualmente dar mais ênfase à avaliação dos sites ligados às prefeituras e à nossa prefeitura aqui da nossa cidade. Posso fazer uma pergunta?
André, quando você fala dessa questão da seleção, que foi entre os mais acessados, não constava, né, nem da prefeitura e, surpreendentemente, a de Curitiba estava presente, você, digamos assim, você foi o ranking de quê? Do Google? Foi o ranking do Google em 40 computadores. E nós fomos em lan houses e nós temos 2 estagiários que são moradores da comunidade de Manguinhos, um da de Manguinhos, outro da Maré, e eles entraram em lan houses e foram a 20, cada um foi a 20 computadores diferentes, entrou no Google, escreveu a palavra dengue e copiou a relação dos que aparecem na primeira página. E aí não apareceu o site da prefeitura, apareceu o dengue do governo do estado. Apareceu do Ministério da Saúde e do Governo do Estado do Paraná. No seminário onde foi apresentado o resultado dessa avaliação, surgiu a proposta de um selo de qualidade da Fiocruz para esses sites, né? Queria que você falasse um pouco desse selo e qual é a proposta desse selo. Nós temos a convicção de que a certificação de sites de saúde deva ser uma nova missão institucional da Fundação Oswaldo Cruz para o século XXI. Nós somos daqueles que acreditamos que a informação é decisiva na saúde. Nós somos daqueles que acreditamos que a informação na internet é a parte mais importante, cada vez maior. E nós somos daqueles que acreditamos que a Fiocruz não pode ficar vendo isso acontecer sem ter nenhum tipo de intervenção. Nós temos especialistas nos mais variados campos do conhecimento, tuberculose, AIDS, enfim, que podem ajudar na elaboração dos conteúdos, das perguntas, das questões. Nós temos uma intervenção ampla aqui no campus de Manguinhos com agentes comunitários, com profissionais de saúde das mais várias áreas. Nós temos moradores, nós temos toda a infraestrutura cognitiva de conhecimentos, de participações de pessoas, para ir também a própria história da Fiocruz para poder passar a cumprir esse papel. É uma responsabilidade, né, Cícera? Uma grande responsabilidade dar um selo para um site que a população pode... Não, esse site é confiável porque a Fiocruz está recomendando, né? O nome Fiocruz, ele tem uma força muito grande, então só de se ter essa marca... vai se dar uma credibilidade para o cidadão, que daí temos o outro lado, né? É o lado da sustentabilidade, né? O quanto, que fôlego temos, né, para ter a manutenção e renovação dessa certificação. Porque não basta certificar hoje. Daqui a um ano, como estará aquele site, né? Claro, sem dúvida. A sustentabilidade... e a permanente avaliação. A grande diferença da internet para os demais veículos de comunicação, sobretudo impressos, é que com a internet o gestor do site pode alterar imediatamente a informação. Você identificou algum problema, ele altera, 2, 3 dias depois já está no ar com outra informação. Nós temos que pensar exatamente como manter ou até criar uma ferramenta que possa manter essa avaliação de maneira sistemática, né? Mas isso já fica uma preocupação assim mais a posterior, né? Por enquanto estamos ainda numa fase de ensaiar a ferramenta, de discutir a ferramenta, discutir os critérios, envolver a comunidade. Existe no horizonte a ideia de que essa avaliação seja feita a partir do princípio do acesso livre, né? Então, em vez de ser a comunidade de Manguinhos, você podia se registrar e você faz uma ficha de inscrição e você é um avaliador lá no Amapá, no Rio Grande do Sul, em qualquer lugar, né? E também o acesso livre para o usuário e o acesso livre para o profissional. Então você vai lá, médico, coloca lá o seu CRM, tem o seu registro, participação livre na avaliação do site. Ela pode, até na elaboração das perguntas, a gente pode colocar as perguntas em acesso livre para que as pessoas participem pela internet, refazendo, reavaliando, até que a gente chegue a... Porque um dos grandes problemas que a gente teve para a compreensão da comunidade foi a compreensão do que você quis dizer com a pergunta. Esse foi um problema. Então a gente ficou muitas tardes discutindo como elaborar a pergunta para que as pessoas entendam o que você quer dizer com esta pergunta.
Nós, professores, sempre temos esse problema, né? Quando você faz uma prova, como você elabora a pergunta para que o aluno entenda exatamente o que você quer que ele responda, né? Então, nesse sentido, foi um trabalho longo que nós tivemos. E com acesso livre, nós podemos ter um trabalho colaborativo com não 2 dezenas de pessoas, quando nós tivemos 20 moradores e 10 médicos, mas 20 mil, 200 mil, 2 milhões... Depende do interesse da sociedade em participar desse processo. Eu acho que a perspectiva do acesso aberto, para mim, está muito colocada. E outra perspectiva é da avaliação ser concentrada em sites governamentais. Eu acho que os sites governamentais têm que ser de excelência, têm que ser de qualidade, têm que ter para a população brasileira um significado de sites de qualidade e esse sim ter então a chancela da Fiocruz. Cícera, enquanto a Fiocruz não lança esse selo, né, de padrão de qualidade, como é que a população pode se proteger ao entrar na internet e ter acesso a uma informação sobre saúde? Bom, Paulo... Quais são as dicas que você dá para a população? Como profissional, né, da área de estudos da informação, eu sugeriria, né, orientaria de que é isso que o André falou, de uma certa forma, você vai buscar uma informação, mesmo no caso se for um livro, o que você olha? Quem é o autor? Né? Se eu não conheço o autor, quais são as credenciais? Qual é o lugar da fala desse autor? Então, quando você vai para a internet, você tem, mesmo que você não esteja mais no mundo físico, esteja no mundo virtual, esses critérios permanecem, né? A tua data de atualização, um site que está desatualizado, não merece, pelo menos no sentido de coisa que você possa dizer, por que ele está com essa data? 2007? Será que não aconteceu nada de lá para cá? Né? Então isso é um outro critério. E André, para as pessoas que quiserem acessar o resultado dessa pesquisa, dessa avaliação, como é que elas podem ter acesso a esses resultados? É no nosso site www.ensp.fiocruz.br/Laís, L-A-I-2-S. E lá elas vão encontrar os sites mais confiáveis. O que elas vão encontrar nesse site? A gente criou uma ferramenta que está no site que permite que você, usuário, resolva o que você quer ver. Se você quer ver quais foram os sites mais bem posicionados em termos de legibilidade, você vai clicar no canto, vai ver legibilidade e você vai ter o resultado. Se você quiser legibilidade para os moradores, você vai ver legibilidade para os moradores. Se você quiser ver a interatividade para os médicos, você vê a interatividade para os médicos. Você resolve o que você quer ver, em que ordem você quer ver. É um site que é focado na ideia de que o usuário resolve o seu critério de observação e de participação na nossa pesquisa. Tá certo, André. Muito obrigado pela sua participação aqui no Bate-Papo na Saúde. Obrigado pela sua contribuição também, Cícera. O Bate-Papo na Saúde chegou ao fim. A gente se vê no próximo programa, sempre com um assunto que contribui para a efetivação do Sistema Único de Saúde. Até lá!